Olá pessoal, minha entrevistada de hoje é a Natasha, que foi aprovada no 26º exame da OAB. Tudo bem, Natasha? Tudo bem? Antes de começar a nossa entrevista, eu quero agradecer por você ter topado vir aqui nos estudos da Estratégia Concurso para falar sobre a sua caminhada até a aprovação. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, planeje de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Olá, meu nome é Natasha Jablonski Lubchenko, eu tenho 36 anos, sou de Rio Negrinho, Santa Catarina e já concluí há 8 anos minha graduação. Acho que ficou claro agora porque eu não me arrisquei a falar o sobrenome dela no início da entrevista, né? Então, repetindo, como que é seu nome, Natasha? É Natasha Jablonski Lubchenko. Tá mais que justificado, né, gente? Porque eu não comecei falando o sobrenome da Natasha. E pra gente continuar aqui a nossa conversa, durante a sua preparação, você pôde se dedicar exclusivamente aos estudos para o exame de ordem, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Então, trabalhava período integral, manhã e tarde. Aí quando eu comecei a estudar para o exame, abdiquei de meio período do meu trabalho, passei a trabalhar só na parte da tarde, onde eu tive período da manhã e à noite para poder estar estudando para a prova da OAB. Então foi basicamente a parte do trabalho mesmo que tive que dar uma segurada, né? Questão de salário também diminuiu o salário por conta disso, mas tudo no final vale a pena, né? Então, dessa forma que foi feito, que eu fiz com relação à prova. E foi sua primeira tentativa ou já tinha passado pela experiência de fazer a prova antes? Já. Quando eu me formei em 2010 e quando eu terminei a faculdade, em 2011 eu fiz minha primeira prova da ordem, era bem diferente ainda, e não passei, não fui bem. Não tentei mais, tive outros planos, outros projetos, mudei algumas coisas da minha vida e hoje penso que foi como se fosse a primeira vez, por conta de ter passado já 8 anos, então para mim considero como se tivesse sido a primeira vez, né? Então, depois de 8 anos, é a segunda, mas com gostinho de primeira. Então, qual foi a sensação na hora que você viu que deu certo, que você alcançou a aprovação? Foi muito bom, muito bom. Não tem nem explicação, assim, é uma sensação de vitória, de eu posso, eu consigo, faz um vídeo na tua cabeça do que você passou, das partes difíceis também, que no começo é difícil. Para mim, eu tive bastante dificuldade no retorno aos meus estudos depois de tanto tempo parada. Então, isso veio na cabeça e é uma euforia sem tamanho, né? Não tem nem... Tô comemorando até hoje. Tô ainda nessa comemoração, agora vamos ter que focar mas ainda é muito bom, muito bom. Quando eu falo, assim, é visível a minha felicidade em falar o quanto eu fiquei feliz e quanto eu tô feliz por conta da minha aprovação. Uma curiosidade, né? Foram aí tantos anos, né, sem estudar, direcionada ao exame de ordem. Em algum momento você se arrependeu de não ter tentado antes? O fato de você ter ficado esse tempo sem estudar, foi alguma dificuldade maior? Teve alguma dificuldade maior? Ou foi igual andar de bicicleta, na hora que você pega o ritmo, você não esquece, foi tranquilo esse surto? Não, foi difícil esse meu retorno, por ter passado muita coisa nesses 8 anos, tive que trabalhar muito minha cabeça, porque eu nunca achei que isso não era para mim mais, achei que eu não ia conseguir. Todo mundo comentava, é difícil, é impossível, muitas pessoas falam, e a gente sabe que quando se dedica e tem que ter a dedicação, isso não tem, você tem que abdicar de algumas coisas que você rotina e que você tem que deixar um pouquinho de lado e ter esse teu momento aí de estudo. Então, não foi fácil, não foi como andar de bicicleta, foi difícil. Pensei em várias vezes desistir, mas daí pensamento positivo sempre que alguma coisa era para ser e tal, enfim. E acho que assim que foi minha caminhada.
Você comentou sobre abdicações, né, em relação à vida social. Você abriu mão dela, acreditando que era mais tempo para estudar, aproveitar todo o tempo para estudo? Ou pelo contrário, a vida social é uma válvula de escape, é preciso ter sim para voltar com tudo nos estudos renovado? Tem que abdicar, tem que abrir mão de muitas coisas, claro. Tinha dias assim que eu precisava conversar com alguém, que eu precisava ver meus amigos, que eu precisava dormir um pouquinho, porque a gente não é de ferro. Então, teve mais a maioria do tempo, assim, dedicação total, sabendo que seria só uma fase. Então, a gente tem que abdicar mesmo e focar nos estudos e que vale a pena. Em relação aos materiais, que tipo de materiais você utilizou durante a sua preparação? Livros da faculdade, PDFs, videoaulas, aulas presenciais, qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses? Eu acompanhei muito por videoaula, porque para mim foi como começar do zero. Então esse contato com o professor eu achei muito importante, ter esse contato da videoaula e tal. Então, muito videoaula, revia, terminava uma matéria, revia novamente, PDFs também. Nunca fui muito da leitura, confesso, mas aprendi a gostar de ler e vi o quanto eram importantes os PDFs. E questões, muita resolução de questões, principalmente para a primeira fase, eu acho que é bem importante. Ali, quando eu comecei a resolver as questões, a mente abriu, vendo os exames passados, pega uma prova, pega outra, a gente vê que tudo muito gira em torno de um mesmo tipo de questões. Então ali a mente abriu e daí juntou no final revisões, PDFs, alguma dúvida, mas principalmente no final as questões. Questões me ajudou bastante. E o Estratégia UAB, como que você conheceu? Então, Estratégia, eu conheci através do meu namorado. Meu namorado também estudou para concurso e ele já fez alguns cursos aqui pelo Estratégia. E no dia que eu recebi o resultado da primeira fase, eu estava ainda um pouco em dúvida. E ele me chamou para ver alguns vídeos no YouTube e na mesma época ele tinha foi feita uma mesa redonda com relação à segunda fase e eu assisti e fiquei apaixonada. Terminou o ao vivo ali de vocês, do pessoal, os professores, eu na hora fiz minha inscrição. Confiei e não me arrependo nem um pouco. Não me arrependo, foi a escolha certa. A gente agradece pela confiança. Uma coisa que eu falo, Natasha, é que a gente é a ponte, né? Se não houver o aluno para fazer a caminhada, não fizer uma caminhada bem feita, ele não vai chegar ao resultado final da aprovação. Sim. Então a gente que agradece aí a sua confiança, sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu dessa conquista. E falando do seu estudo em si, principalmente na primeira fase, o que você priorizou? Você conseguiu dar uma pincelada em todas as matérias? Você foi naquelas que você já se garantia, já sabia, né? Que tinha uma afinidade maior, que conseguiria relembrar com mais facilidade? Ou pelo contrário, investiu naquelas que você saberia que você teria mais dificuldade? Qual foi o seu critério na hora de decidir o que você ia estudar para a primeira fase? Então, eu foquei de início nas matérias assim, que tinham um maior número de questões e que é onde eu ia garantir 50% da minha prova. Então, aí teve algumas que não tive tempo de estudar, por conta de tempo mesmo, e ali no final a ansiedade toma conta, e você vai para um lado e você puxa outras matérias daqui, dali. Então, mas claro, teve algumas matérias que eu comecei a estudar que eu não gostava, principalmente de coisas da época da faculdade, assim, e que passei a ser, no final já eram minhas preferidas, já eram as que eu mais gostava, mas tem. Quais que você teve mais dificuldade? Eu tive mais dificuldade em direito administrativo. Eu gosto muito, mas na prova eu tive dificuldade, as questões achei um pouco difíceis. Tributário também. Fui bem em civil, fui bem constitucional, fui bem em umas matérias que eu não tinha dado muita atenção, como filosofia, direitos humanos, que não tinha dado muito tempo de estudar. Fui bem. Então, dei uma estudadinha só ali nas últimas semanas, mas
não gostava no início de constitucional, não gostava, não podia ouvir falar. No final, estava apaixonada já, porque é uma matéria mesmo bem bacana, assim. Quando a gente foca e entende, né? Porque às vezes na faculdade passa tudo tão rápido e muita coisa, então hoje com outra cabeça já fica um pouquinho mais gostoso as coisas, as matérias, outras matérias que a gente não gostava tanto há um tempo. Você comentou que era mais videoaula, né? E você fazia alguma anotação daquilo que você ouviu o professor falando? O PDF, você fazia anotações, fazia resumos, marcações? Muito. Sou bastante de escrever. Escrevo bastante, assim. Tinha meus cadernos, os PDFs também sempre marcados com marca-textos e dúvidas, post-it, estrelinha para resolver depois, ver depois, pesquisar depois, assim, bem... Bastante, eu sou do escrever. Tem gente que não, tem pessoas que só gostam do ler, né, da leitura. Eu já sou mais do escrever mesmo e acho que fixo melhor escrevendo. E você comentou que abriu mão, né, de um turno do seu trabalho, então mais ou menos quantas horas por dia você conseguia estudar para o exame? Eu estudava em torno de 5 a 6 horas por dia. Isso, durante quanto tempo aí você levou essa jornada, né, diária de estudo? Desde janeiro. Desde janeiro, quando eu voltei a estudar, né? E o exame foi quando? Foi agora, a primeira fase foi em agosto. Até eu me inscrevi para o 25º exame, mas acabei desistindo porque eu não tinha visto todas as matérias ainda do cursinho. E aí ali já consegui terminar o curso, já consegui rever matéria, enfim. Então daí tudo no seu tempo. E era mais ou menos em torno de 5 a 6 horas, no período da manhã e à noite, né? Então trabalhava só na parte da tarde. E para a segunda fase, qual foi a disciplina que você escolheu e qual que foi aí o seu critério na hora de decidir, né? Foi aquela matéria que você tinha mais segurança, mais afinidade, ou você quis se desafiar, escolhendo uma matéria que você não tinha tanta afinidade assim? Qual que foi o seu critério? Então, eu optei por Direito do Trabalho para a segunda fase. Eu estava bem sem saber para que lado ir, para que lado correr. Aí busquei opiniões de pessoas que já tinham feito segunda fase, dos próprios professores, e o que me levou a fazer um dos motivos maiores foi a quantidade de peças do Direito do Trabalho, porque tem uma quantidade reduzida de peças, né? Então, isso que foi do que me fez optar por Direito do Trabalho, e apesar de que teve a reforma trabalhista, né, há pouco tempo, mas não me intimidou porque eu, querendo ou não, eu tive que começar praticamente tudo do zero, né? Tive que rever muita coisa, eu não lembrava mais e era como se fosse do zero, né? Pelo tempo que eu fiquei sem estudar. Então, eu optei por trabalho. Eu também já tinha uma afinidade com a matéria na época da faculdade e tal, então foi por esse motivo. E como que você levou aí a sua última semana de preparação, tanto na primeira fase quanto na segunda? Você preferiu dar uma acalmada para poder chegar mais relaxada na hora da prova? Ou o que te relaxa é estudar ainda mais, acreditando que vai estar com tudo fresquinho aí na memória? Como que você levou a sua última semana de preparação? E véspera de prova também? Foi dia de descanso ou dia de estudo? Então, eu sou muito agitada, assim, eu sou bem... Então, eu não consegui relaxar. Estudei na última semana, procurei rever tudo, né? Principalmente algumas coisas que eu tinha dúvidas, deixei para a última semana. No último dia de estudos ali, quando eu resolvi, daí eu relaxei realmente no dia à noite ali. Aí deixei de lado poucos cadernos e aí descansei, dormi cedo. Outro dia de manhã levantei, tomei um café e a gente seguiu viagem para fazer a prova. Então, mas eu estudei sim até a véspera. Acho que por conta da ansiedade também eu senti essa necessidade de dar uma revisadinha até a véspera. Olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Então, erros eu acho que eu podia ter me dedicado mais no começo. Eu tive um pouquinho eu relutei um pouquinho no início, achando que eu não ia conseguir, que não era para mim. E insegurança, por conta de insegurança. Então, talvez se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais no início, mas não me arrependo de tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz. É porque deu certo, né? Deu certo. Acho que tinha que ser assim. No final, acho que era para ser assim mesmo, nesse momento. E a questão dos acertos foi que eu consegui, com o passar do tempo, eu consegui achar o meu foco. Meu foco
que eu sempre fui muito dispersa, não conseguia sentar, ficar horas, 1 hora que fosse, estudando direto, sempre tinha alguma coisa que me tirava atenção, e com o passar do tempo eu fui aprendendo a achar esse foco. Então, tanto que agora eu não quero parar de estudar, vou continuar estudando, porque eu achei que não era para mim, no fim agora eu tô, é isso mesmo, vou continuar, achei o meu norte aí, e é para onde eu vou. O que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação, e qual foi a sua principal motivação? O mais difícil foi o meu retorno aos estudos, né, após 8 anos. Então isso foi o que eu tive mais dificuldade, assim, mas foi só no início. Depois já peguei o ritmo e já foi embora. E minha maior motivação foi pensar que é o que seria melhor para mim como eu tinha minha faculdade e como, né, tinha passado por algumas fases um pouco difíceis, então era o que eu tinha que tentar mais uma vez. Então eu tinha que buscar esse sonho, e que começou há muito tempo atrás. Então essa foi minha maior motivação, e meu namorado sempre me incentivando, porque ele também estuda. Então nós dois juntos, assim, a gente foi um se apoiando no outro, né? Enquanto um desanimava, eu muitas vezes no começo desanimei muito, várias vezes. Então aí ele me puxava, vamos lá, vai ser melhor para nós, futuro e tal. Então acho que a minha motivação foi isso aí também. Natasha, para a gente finalizar essa entrevista, o que você aconselharia para quem está iniciando agora os seus estudos direcionados ao exame da ordem? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Eu digo que vocês não desistam, que cada um vai chegar no seu momento, e tem que estudar, tem que ter dedicação, tem que abdicar de muitas coisas. Vale a pena. E é isso, a minha mensagem é não desistir, buscar pensar positivo sempre, porque o pensamento positivo, eu acredito muito nele. Então eu acho que há um tempo atrás eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Eu acho que ele ajuda muito a gente a ter ânimo, a ter vontade, a querer continuar e enfrentar. Porque essa parte que às vezes a gente fica assim um pouco triste ou até mesmo cansado, então sempre pensar que tudo vai dar certo. Natasha, quero agradecê-la mais uma vez por ter topado vir a São Paulo para poder dar essa entrevista, e parabéns aí pela aprovação. Imagina, obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui e participar desse dia. A gente que agradece. A Natasha respondeu essas perguntas por escrito que você encontra em nosso site. Ela também participou de um bate-papo que aconteceu ao vivo. Se você assistiu, pode mandar aí a sua dúvida, interagir com a gente, mas se não assistir não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, para conferir a entrevista da Natasha e ficar por dentro de tudo sobre os próximos exames da ordem, é só acessar nosso site, estrategiaoab.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau! Tchau, tchau!